vir. Bom, sem então grandes delongas, sem mais falatórios, vamos dar continuidade à nossa carta aos Gálatas, tá? Cartas aos Gálatas, capítulo 4, será hoje o nosso capítulo que nós vamos fazer menção. Então pega aí sua Bíblia, capítulo 4 do Gálatas. Nós vamos aprender hoje, vamos fazer a leitura hoje da nossa filiação, a nossa filiação em Cristo Jesus, de escravos a filhos. Paulo vai ensinar aos Gálatas, vai falar aos Gálatas sobre a escravidão. Como deixar, vai falar para eles, vocês que deixaram, que saíram da escravidão e agora são filhos. Como que sucede? Como que é isso, ser filho de Deus, sair da escravidão, sair de ser escravo para ser filhos? Vamos lá. Esse é o tema central de Gálatas 4. Em Cristo deixamos de ser escravos da lei para nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros da sua promessa. Então, em Cristo, nós deixamos de ser escravos da lei e nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da sua promessa. Já trabalhamos um pouquinho disso, sobre essa questão da promessa feita a Abraão, lá no capítulo 3, lá na leitura da última live. O contexto do capítulo 4 vai falar que, se lá no anterior, né, no capítulo 3, Paulo mostrou que a lei teve um propósito, que era revelar o pecado e conduzir as pessoas até Cristo, agora ele vai responder a pergunta, se a lei foi um tutor, o que acontece então quando Cristo chega? A resposta de Paulo é linda. Não somos mais tratados como crianças sob tutela, agora nós somos filhos. Ou seja, nós não somos mais alguém que não pode ter acesso ao Pai. Agora nós somos filhos, nós temos acesso direto ao trono da graça. Agora nós somos filhos, filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Antes de entrarmos em Gálatas 4, eu quero que você esteja com a sua Bíblia, anota o que você precisa anotar. Eu olho aqui sempre a minha esquerda, tá? Não sei, talvez para você seja a direita, né? Mas para mim é a minha esquerda, porque eu estou com o computador aqui, onde está o material que eu deixei disponível lá na bio da nossa página, tá? Fernanda Teologando com a Vida. Lá, gente, Fernanda Mota Teologando com a Vida, você consegue procurar e me encontrar lá. E lá a gente sempre tem alguma coisa sobre teologia, uma reflexão, um devocional. Você sempre vai encontrar algo lá. Então, você saindo daqui, você pode ir para minha página, lá na rede vizinha, e você vai encontrar coisas maravilhosas para você, para a edificação da sua vida. Amém? Então vamos lá? Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega uma água e nesse momento, se você passou o dia inteiro e não pôde por um momento sentar para ler a Bíblia, se você não pôde por um momento hoje sentar e meditar na palavra do Senhor, reserva este momento. Reserva este momento. A nossa vida é tão corrida, a nossa vida, se deixar, ela passa tão rápido e nós nunca paramos para prestar atenção na palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que a nossa vida, nós perdemos tanto tempo fazendo tantas coisas, passamos horas, nós mulheres, passamos horas limpando a nossa casa e às vezes nós não paramos para meditar na palavra do Senhor, porque a nossa cabeça sempre tá assim, não, enquanto eu tô parada aqui, eu podia estar lavando roupa, passando, fazendo janta, cuidando do marido, do filho, mas e nós, quanto a Deus? E quanto a Deus? E quanto a nossa alma? Quanto o nosso espírito? Qual momento a gente tem parado para refletir e ouvir a palavra do Senhor? Então esse é um momento que Deus reservou para você. Então pega a sua Bíblia, abre ela, pega uma água, um chá, um café, o que tiver aí perto e vamos meditar. Da escravidão a filhos? Bora lá. Gálatas capítulo 4. Vamos ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob
tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Sendo filho, também herdeiro por Deus. Já não somos mais escravos, agora somos filhos de Deus. Então Paulo vai usar a imagem de uma criança que, embora sendo herdeira de uma grande fortuna, ainda vive sobre a tutela de tutores, da autoridade de tutores, até chegar o tempo determinado pelo pai para receber uma herança. Então ele vai dar aqui a imagem de uma criança que é menor, mas que tem uma herança a ser recebida, porém não pode receber porque é menor de idade. Porém ele vai falar que agora, quando vem a plenitude do tempo, ou seja, o tempo determinado por Deus para revelar o seu filho, para enviar o seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, ele vai vir agora para nos resgatar dessa lei, para nos resgatar desse tutor, para nos resgatar dessa autoridade e vai nos entregar a herança que nos é devida, não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus pagou por ela. Então, de sorte que agora já não somos mais escravos, porém somos filhos. E sendo filhos, herdeiros de Deus. Então, a lei tinha uma função importante. A lei tinha uma função de direção. Ela era importante para aquele momento, mas a lei ela era temporária. Então, Paulo vai deixar escrito, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. E nada vai acontecer por um acaso. A vinda de Jesus foi o cumprimento perfeito do plano de Deus. Nasceu de uma mulher sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, mas o objetivo não era apenas libertar o povo da lei. O objetivo era muito maior, era nos adotar como filhos. Era nos adotar como filhos. Então, o que é a adoção? Nós conhecemos a adoção. A adoção, dentro já daquele mundo, do mundo romano, que Paulo já conhecia, fazia com que o filho adotivo tivesse os mesmos direitos de um filho legal, assim como é na nossa lei, assim como é nos nossos dias. O filho adotivo, se eu, Fernanda, adoto uma criança, esse filho adotivo, ao qual eu adoto, passa a ter herança junto com a minha filha. Porque a adoção faz com que essa criança tome posição de filho. Ela não seja inferior à criança que eu gerei. E assim é o que Paulo tem ensinado aos Gálatas. Olha, vocês são filhos por adoção. Mas a adoção que Deus tem para vocês é a adoção de filhos legítimos. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos legítimos de Deus. E então ele vai dizer, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do próprio Filho de Deus, do próprio Cristo, que clama Abba Pai. Então, porque somos filhos legítimos, podemos chamar Deus de Pai. E Abba aqui, né, é uma palavra que vai falar, que é Pai, e ela tem essa expressão de intimidade, de proximidade com o Santo, proximidade com Deus. E isso é maravilhoso. É uma proximidade que o filho tem para com o pai. Nós vamos ver que muitas pessoas dentro do contexto cristão, às vezes vivem uma vida um pouco de... eu tenho que fazer por merecer.
Eu tenho que pagar preço para merecer. Eu tenho que fazer boas obras para merecer ser chamado de filho. Eu tenho que isso, aquilo, outro. Mas por quê? Porque não compreendeu o lugar da sua conquista. O lugar que Cristo já lhe entregou. O lugar que ele já tem, que é pertencente à família. Você e eu já somos pertencentes à família de Deus a partir do momento que cremos e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e falou para ele, olha, venha, faça parte da minha vida, direciona a minha casa, direciona a minha vida, me auxilia aqui. Você entra para a graça, você aceita Cristo, você aceita esse evangelho, você entra para a adoção. E é isso que nós vamos aprender aqui, porque é o que Paulo vai ensinar aos Gálatas essa noite. Prossigamos a leitura? Lá no versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, ele falando aos Gálatas, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, tempos e anos? Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo está tentando dizer para ele assim, olha, eu acho que vocês não prestou atenção, não. Eu acho que vocês não prestou atenção no que eu ensinei para vocês. Eu acho que tudo que eu ensinei para vocês foi em vão. Eu tenho ensinado para vocês que vocês não precisam mais viver sobre o jugo da escravidão. Eu tenho ensinado para vocês que vocês não precisam mais viver sobre o jugo que a lei coloca sobre vocês, porque Cristo já morreu e pagou tudo que tinha que ser pago. Mas eu acho que vocês não estão entendendo, eu acho que vocês não estão compreendendo. E Paulo, então, vai ensinar esse povo. É com amor, gente. Paulo tem amor. Paulo está discipulando. Paulo está ensinando o evangelho. E todo aquele que ensina o evangelho, ele precisa ensinar o evangelho justo, porque o evangelho é justo. O evangelho não é meia boca, não. É 8, é 80. Não tem isso, meio termo, o que eu quero, o que eu não quero. O evangelho não é meu, o evangelho é de Cristo. O evangelho não era de Paulo, o evangelho era de Cristo. Então, Paulo vai ser muito claro naquilo que tem ensinado a eles, mas vai ensinar com amor. Porém, Paulo vai falar para eles, olha, eu acho que vocês não estão compreendendo, vocês não estão entendendo. É capaz que vocês esqueceram do que eu ensinei para vocês. Porque como pode? Como pode? Vocês que outrora adoravam a ídolos, que eram escravos de ídolos e foram libertos, tiveram a lei e passaram agora a viver sobre a lei. Porém, chegou agora para vocês a oportunidade de vocês serem livres de todo jugo. De todo jugo. E como agora? Como agora vocês estão novamente voltando à escravidão? Como vocês podem estarem voltando novamente? Como estáis voltando outra vez aos rudimentos pobres, fracos deste mundo? Ele não estava mais falando a respeito da idolatria, não. Mas agora ele estava falando sobre práticas religiosas em condição para ser aceito por Deus. Paulo estava falando para aquele povo que era para eles deixarem de lado algumas práticas religiosas que eles tinham para com eles, que era necessário fazer para receber o reino dos céus. Paulo está falando para eles, parem de desejar, de viver, de depender de calendários, de festas, de observâncias, como se isso lhes garantisse favor diante de Deus, queridos. Sábado não salva você. Você não é salvo por causa do sábado. Você não é salvo porque você deixou de comer uma comida. Não. Você não é salvo porque você guardou um dia específico, uma data específica, um calendário específico. Não. Você não é salvo por isso. Você e eu somos salvos por Cristo Jesus. E esse estava sendo o problema dos Gálatas. Eles estavam voltando a colocar coisas além de Jesus Cristo. E o problema era esse. O problema era esse. Colocar coisas em lugar da graça. E isso é muito, muito, muito perigoso.
Algo para nós refletirmos. A escravidão nem sempre tem aparência de pecado. Existem coisas que a gente quer colocar entre nós e Jesus que nem é pecado. Não, não é pecado. Não é pecado se Deus pediu para você no teu particular, polêmica agora, cujos tambores, polêmica, não use brinco. Ai, usar brinco não vai me fazer bem. Então não use, não use. Mas não queira colocar isso como jugo para que outras pessoas alcancem a Cristo. Isso não é bíblico. Se você prega isso, você está pregando aquilo que Paulo disse. Se alguém lhes der um novo evangelho, que não este que recebeste, é maldito. Não venha querer colocar jugo que não é bíblico. Nós temos já a palavra, a escritura. Tudo bem, você com Deus, o teu pessoal com Deus, não usar isso, não usar aquilo, não fizer isso, não fizer aquilo, mas não coloque como jugo, como obstáculo para que outras pessoas e até mesmo você possa receber Jesus Cristo, possa receber salvação. A salvação não depende do brinco que eu tenho, mas eu posso tirar. A salvação não depende de coisas que eu acrescento na minha vida. Não depende. A salvação é totalmente pela fé. Como nós já vimos no capítulo 3, que o justo viverá por fé. O justo é salvo pela fé. Então, cuidado. Que nós possamos ter cuidado com a escravidão. Quantas pessoas estão sendo escravas de uma religiosidade? Vivem uma vida religiosa, mas de uma forma pejorativa. Coloca tanto peso sobre vidas. Quantas vidas estão sendo aprisionadas por isso? Quantas vidas? Fuja. Salve pela tua vida mesmo. Fuja deste lugar. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo é livre, é leve. Mas nós vamos trabalhar isso. Calma. É 8 ou é 80? Calma, nós vamos trabalhar. Então, sempre que acreditamos que Deus nos ama por causa do nosso desempenho, a gente volta a carregar um peso que Cristo já levou. Ei, todas as vezes que você pensa que Jesus te ama, porque você orou muito bem hoje. Nossa, essa semana eu orei 3 vezes por dia. Eu jejuei 12 horas por dia. Essa semana, vixe, eu fui pro monte. Essa semana eu paguei promessa. Essa semana eu fiz voto. Essa semana... Ei, todas as vezes que você achar que você está sendo amada por Deus por causa dessas suas obras, você está crucificando Cristo novamente. Você está colocando Cristo na cruz do Calvário novamente. Quer dizer, Jesus morreu em vão, porque, afinal de contas, eu consigo me salvar com boas obras, com jejum, com oração. Tudo isso, meus queridos, faz parte do cristianismo. Tudo isso faz parte do evangelho. Boas obras faz parte do evangelho. Porém, não faz parte da sua salvação. Cristo morreu na cruz e isso é suficiente. Eu espero que você esteja compreendendo isso. Mas vamos lá? Prossigamos com a leitura bíblica? Versículo, então, 12. Prossigamos lá. Paulo vai falar para eles assim, para os Gálatas. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico. Em nada me ofendestes. Ele está falando, olha, eu não estou entristecido com vocês. De certa forma... E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Ou seja, Gálatas era uma igreja maravilhosa, a igreja da Galícia. Recebeu Paulo com muito amor e com muito afeto. Recebeu Paulo com caridade, com obras. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer então a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente?
mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Olha só, é bom ser sempre zeloso pelo bem. É ótimo, né? Paulo vai falar muito bem sobre isso, porque ele vai falar que ele era zeloso, tanto na lei como agora na nova aliança, agora na graça. E não apenas quando estou presente convosco, mas olha só como Paulo vai chamar eles de meus filhos. Por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Tudo bem que Paulo vai tratar eles com muito amor. Paulo vai fazer com que eles lembrem da ternura profunda, do amor profundo que eles receberam a Paulo. Paulo vai lembrar eles, olha, Gálatas, vocês é uma igreja, é os filhos de Deus que tem boas obras, que tem amor. Quando eu fui aí e eu tava passando por alguma necessidade física, doente, vocês me acolheram. Vocês me acolheram. Mas agora, o que eu tenho feito para vocês que vocês parece que estão me vendo como um inimigo? O que aconteceu? Se antes era ternura, mas agora o que está acontecendo que vocês estão me vendo como um inimigo? Ei, Paulo vai chamar então a atenção deles. Aqueles que estão falando para vocês, para que vocês voltem aos velhos rudimentos, o que eles querem mesmo é afastar vocês, ó Gálatas, de mim, do evangelho, do verdadeiro evangelho. É isso que eles querem fazer, afastar vocês de mim, para que vocês não ouçam o verdadeiro evangelho e permaneçam no verdadeiro evangelho. É isso que eles querem fazer. Ser zeloso é ótimo, ou seja, ele está falando os judaizantes que vos prega, os mestres judaizantes que vos fala para guardar a circuncisão, eu sei que eles estão fazendo isso por zelo. Eu sei que eles estão fazendo porque eles querem ser zelosos. Mas prestem atenção, porque na verdade não é somente um zelo. Na verdade, eles querem tirar vocês da minha presença. Olha o que ele está falando. E é lindo porque então ele vai falar no versículo 19. Olha a profundidade disso. Mas Gálata, é o seguinte, igreja da Galácia. Eu novamente sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Gente, que líder. Isso daqui é para líderes. Isso daqui é para aqueles que estão discipulando. Isso daqui é para aqueles que têm amor ao evangelho. Isso daqui é para aqueles que querem formar Cristo em alguém. Isso daqui é para pessoas que querem formar Jesus Copy, cópias de Jesus Cristo neste mundo. Se você quer formar pessoas que tenham a imagem de Cristo, se você quer levar o evangelho a pessoas, saiba que muitas vezes você vai ter que passar por isso. Você vai ter que passar por aquilo que Paulo falou para eles aqui. Olha, novamente eu estou tendo dores de parto. Paulo vai colocar-se na figura feminina de mãe. Vai falar para eles, eu sofro novamente, porque novamente eu estou tendo que formar vocês, até vocês também serem formados por Cristo. Ou então, até Cristo, melhor, ser formado em vós. Eu sofro por vocês até que Cristo seja formado em vós. Até que vocês tenham a imagem e semelhança de Cristo, eu vou sofrer por vocês. É o que Paulo está falando. Mas só que daí Paulo vai dizer, depois de tudo que passamos, depois de eu ter pregado a verdade para vocês, depois de eu ter corrigido vocês, como pode? Como pode? Como pode vocês terem se desviado daquilo que eu tinha pregado a vocês, ensinado a vocês? Como pode vocês terem se afastado daquilo que eu preguei a vocês, que eu ensinei a vocês? Nós temos que saber que isso é muito perigoso. Quantas pessoas se afastam de Deus por causa de pessoas que colocam esse jugo e tiram
os olhos de outras pessoas do verdadeiro evangelho. Mas isso também serve para nós. Que tipo de evangelho, que tipo de liderança, que tipo de líder, que tipo de pregação você e eu temos ouvido? Que tipo de evangelho eu e você temos crido? Que possamos estar dentro do evangelho da cruz. Que possamos estar dentro do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que podemos compreender que agora nós já não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos. Que nós já não vivemos sobre a tutela da lei, mas agora nós vivemos livres, herdeiros em Cristo. Já chegamos a uma estatura a tal ponto de poder ter Cristo formado em nós. Que possamos continuar assim. Agora, Paulo vai mudar um pouco o tom dentro da carta, aqui no capítulo 4, e ele vai trazer uma questão um pouco mais teológica mesmo, um pouco mais reflexiva, filosófica até poderia dizer, porque ele vai trazer a história lá de trás para esse povo, para ensinar eles a respeito de como ser livre. Vai tratar com eles a alegoria de duas alianças que diante deles, sendo a Galácia, né, a igreja da Galícia, formada por judeus agora, que são judeus messiânicos, judeus cristãos, que se convertem, judeus que se convertem ao cristianismo, eles, como outrora judeus, vão compreender muito bem isso, que é as duas alianças. E nós entramos então agora no versículo 21. Bora lá? Vamos ler? Dizei-me vós, o que quereis de estar sobre a lei? Não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, ok? Um da mulher escrava e outro da livre. Nós também conhecemos essa história. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Glória a Deus por isso. Bora lá agora, para a gente poder compreender isso. Fer, o que tá dizendo aí? Traduz pra gente. Como eu disse já, eu quero que você tenha acesso ao material, gente. Por favor, vai lá na página, pega o material, é gratuito. E lá você vai poder entender melhor, compreender melhor, fazer novamente essa leitura e compreender cada versículo. Pois bem, Agar e Sara aqui é uma alegoria de duas alianças. Paulo vai usar essa alegoria de Agar e Sara para representar tanto a aliança antiga, a aliança da lei, que subjugava-se então, com o passar dos momentos, a escravidão. E qual é essa escravidão, Fernanda? Quando nós falamos sobre a escravidão, é sobre a questão de que não eram livres. Livres no sentido de ter acesso ao Pai, como vamos ter acesso ao Pai diante da graça. Livres, escravos, porque eles tinham que obedecer rituais, meses, luas, festas, tinham que obedecer a circuncisão, tinham que guardar o sábado, não podiam comer certos alimentos, eles tinham que ter uma vida restrita. Por quê? Para serem separados por um breve momento.
Então eles eram escravos da lei, viviam subjugados à lei. E quando diante da lei errava um tópico da lei, já eram condenados. E então era como se vivessem em ciclos, todo o tempo, todo dia, todo mês, todo ano, repetindo a mesma coisa, mas em um dado momento errava e tinha que começar tudo de novo, porque a lei não era suficiente para a remissão dos pecados. E isso está prefigurado na figura da mulher Agar. Quando nós compreendemos e entendemos a história lá atrás de Abraão, e Abraão vai receber a promessa de Deus que ele seria pai de multidões, juntamente com Sara, sua mulher, que era naquele momento estéril, que não podia dar filhos, pois já eram velhos, Deus vai fazer a promessa para eles: vocês serão pai de multidões. Só que dentro do passar do tempo, Sara vendo que não dava filhos, que não tinha filhos, o que Sara faz? Coloca Agar na história, pega a escrava e coloca na história. E dentro da história nós vamos saber que Agar vai gerar a Ismael, o filho da escravidão, porque ele não era o filho da promessa. O filho da promessa era o filho que viria de Sara. Então agora nós temos essas duas mulheres simbolizando duas alianças. Agar, a escrava, que vai gerar filhos de escravidão, porque Ismael não é o filho da promessa. E Sara, que depois, com um determinado tempo, quando Deus vem e fala: olha, daqui um ano tua mulher vai conceder e vai dar à luz um filho, e ele vai ser, colocam de Isaac, porque é riso, porque ela sorriu, e será o filho da promessa. Essa história nós já conhecemos, de decor e salteado, não é? Então, nós temos Agar gerando Ismael, o filho da escravidão, porque não é o filho da promessa. E temos Sara gerando Isaac, o filho da promessa. O filho que Deus tinha prometido para Abraão. Então, nós temos essas duas alianças. E agora ele vai falar com os Gálatas sobre isso. Vai falar para eles: por que vocês querem voltar a ser filhos de Agar? Quando Deus chamou vocês para serem filhos de Sara, por que vocês querem voltar a ser filhos da escrava e não da livre? Por que vocês querem voltar a ser filhos de Agar, quando vocês foram chamados para ser filhos de Sara, filhos da promessa, filhos da liberdade? Então Paulo vai trazer essa alegoria para eles, porque eles, como judaizantes, vivendo o período de lei, passando pelo período que contraponha, né, a velha aliança para a nova aliança, saindo da lei, vivendo o período da graça, para eles era algo muito claro. Muito claro. Então Paulo vai trazer essa alegoria para eles que eles possam verdadeiramente compreender o que Paulo está dizendo. E Paulo vai falar: então vocês têm que escolher, meu filho. Por quê? Por que viver como filhos da escrava, se Deus chamou vocês para ser filhos da livre? E então aqui nós vamos passar a grande mensagem de Gálatas 4. O evangelho não apenas nos perdoa, ele vai mudar a nossa identidade. Vai fazer com que nós deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos. Tornamos filhos, herdeiros da promessa. A graça não apenas abre uma porta para nós, mas ela faz com que nós possamos, como filhos, sentar à mesa. Você já viu seu filho quando ele chega na sua casa? Gente, filho quando chega em casa, casa de mãe e de pai é casa da gente. Pode abrir a geladeira, pode pegar água, pode sentar no sofá, ligar a televisão, e vir na mesa, tomar café. É isso que Deus nos chamou, para que a gente possa, diante do Pai, ter essa liberdade de filho. Poder fazer parte da intimidade do Pai. E agora, nós encerramos o capítulo 4. Encerramos o capítulo 4, entendendo o que Paulo todo esse tempo queria passar aos Gálatas e também passar a nós. Também podemos compreender isso, que se nós tentarmos viver por obras, se nós tentarmos ter salvação porque fazemos muitas obras, nós somos filhos de Agar, filhos de escravidão. Vivemos escravos. Todo dia eu preciso fazer uma obra nova. Todo dia eu preciso fazer uma obra nova para poder ser salvo. Todo dia, todo dia, todo dia.
Não. Deus nos chamou para sermos filhos de Sara, filhos da promessa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você não orou hoje, Deus não vai deixar de te amar mais hoje do que ontem, porque você orou ontem. Ele é imutável. Não coloque o Deus infinito, grandioso, na sua mentalidade finita. Não tem como. Não tem como eu, Fernanda, pegar um Deus infinito e querer fazer ele caber aqui dentro. Isso é improvável. Isso é improvável. Então, o amor de Deus também é assim. É improvável que nós possamos compreender esse grande e imensurável amor. Mas uma coisa é certa, ele nos chamou e nos deu liberdade para que sejamos filhos da promessa. E quando somos filhos da promessa, herdamos também a herança. Herdamos também o direito de sermos filhos e chamar ele de pai. Então você pode chegar nele e chorar. Você pode chegar nele e clamar. Você pode chegar nele e o adorar. Sem nada para travar a sua vida. Ah, porque... Não, é do jeito que você tá. Do jeito que você tá é o jeito que ele quer. É o jeito que ele tá te chamando. Ele só tá falando do jeito que você tá, é para você vir. Venha. Venha, do jeito que você tá, eu te aceito como filho. Pai e mãe, nenhum nessa face da terra rejeita um filho, independente da maneira que ele esteja. Independente da maneira que um filho está, ele é aceito pela mãe e pelo pai. O amor é incondicional. O amor de Cristo é incondicional. Não depende das suas obras, não depende das minhas obras. Não depende, dependeu apenas de uma ação. Jesus Cristo. E ele já veio, pagou tudo por nós. Tudo por nós. E hoje nós somos livres. Amém? Nós vamos encerrando o capítulo 4. Porém, eu quero dar continuidade no capítulo 5 hoje, para que nós possamos terminar, se Deus nos permitir, na segunda-feira, a nossa jornada. E daí terminamos, então, na segunda, a nossa jornada. Vamos entrar agora no capítulo 5? Bora lá, vamos fazer essa leitura? Bom, chegamos agora no capítulo que dá nome à nossa jornada. A nossa jornada é a jornada pela carta da liberdade, não é? Então aqui Paulo vai... Até aqui Paulo explicou todo o evangelho para o povo da Galícia. Até aqui a gente vai ver Paulo defendendo a graça, mostrando a função da lei, afirmando que somos filhos de Deus. Mas agora Paulo vai fazer uma transição. Ele vai falar assim, ó, se vocês são livres... Vivam como livres. Então, Carta aos Gálatas, capítulo 5, é a prática do negócio. Paulo, se até agora só deu teórica para aquele povo, Paulo agora vai entrar na prática, vai ensinar esse povo viver a liberdade. Viver a liberdade. Porque até agora também eu tenho falado para você que Deus nos chamou para sermos livres, que a graça é livre, que o evangelho é livre. Ei, mas calma lá, até onde esse evangelho é livre? Então quer dizer, Fernanda, se o evangelho é livre, eu posso fazer tudo? Porque Jesus já pagou tudo por mim mesmo. Opa, pera lá, o evangelho do Senhor é um evangelho de renúncias também. E nós vamos aprender isso agora. Então vamos lá, Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso daqui já é o ponto-chave da carta aos Gálatas. Ponto-chave da nossa jornada pela carta da liberdade. Foi para Cristo, foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, guardando um ato da lei, você tem que guardar ela por inteira, porque um só não vale. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Ou seja, se você se tentar justificar diante das obras da lei, você não está na graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
Não são os rituais, não são os rituais, não são as obras que têm valor diante de Deus, é a sua fé nele. É a sua fé nele. Perdão. Versículo 7. Vós corria bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo vai dizer para ele, olha, vocês estavam numa corrida e corriam muito bem. Mas o que aconteceu que vocês pararam? Pararam de obedecer à verdade. Vocês não sabem que um pouquinho de fermento já faz com que toda uma massa seja levedada? Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está dizendo assim, ó, eu não sei quem está aí fermentando. Paulo meio que sabia, né? Ele sabia que eram os falsos mestres que estavam começando ali a entrar e colocar, né? Os judaizantes que não queriam aceitar a graça e queriam que eles vivessem sobre o jugo da escravidão. Paulo sabia que eles estavam levedando a massa, né? E o que é esse levedar a massa, Fernanda? São pequenas questões doutrinárias que não são bíblicas, que entram às vezes dentro do nosso evangelho e querem aumentar as coisas, querem acrescentar as consequências que não são bíblicas. Ficou claro aí? Mas ele vai dizer assim, ó, versículo 11. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo está dizendo assim, então quer dizer que se eu voltar atrás e pregar que a circuncisão leva alguém a ser salvo, então quer dizer que está tudo bem? Porque o escândalo, o que vos traz escândalo é a cruz. Então, se eu pregar o jugo da circuncisão, ok para vocês. Mas a cruz de Cristo, para vocês, é pesado demais. É escândalo. 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo tá bravo aqui, irmão. Paulo tá bravo. Paulo tá meio irritado. Porque ele tá pregando um evangelho verdadeiro. E como é complicado, isso é difícil mesmo, quando nós que conhecemos a verdade, nos deparamos com um evangelho hoje pregado aí no mundo, vamos falar pregado aqui na nossa nação, quando nós olhamos para alguns tipos de evangelho pregado dentro da nossa nação, a gente olha e a gente fala, meu Deus, isso não pode ser verdade não, pode ser verdade esse trem não, não pode não, eu tô vendo coisa demais. A gente vê tanta levedação, a gente vê tanta massa levedada, tanto fermento inserido dentro de um evangelho que era para ser puro, que era para ser santo, que era para ser separado, diferente, cheio de amor, cheio de graça, cheio de liberdade. Mas nós vemos às vezes tanto fermento que às vezes a gente vai falar como Paulo, olha, tomara que essas pessoas que colocam esse fermento, que querem fazer com que vocês se circuncidem, que vivam de rituais, tomara que eles mesmos se mutilassem. Paulo está dizendo, olha, que eles vivam a circuncisão, que eles se mutilam, mas que eles deixassem vocês, que eles se mutilassem, que eles quisessem guardar essa rebeldia para eles, viverem essa vida de jugo para eles, mas que deixassem vocês. E que vocês, né, também possam compreender isso. Porque Paulo aqui, ele não deixa os Gálatas muito inocentes disso não, né? A gente sempre vai ver ele chamando, a gente viu ele chamando Gálatas de insensatos. Agora a gente vai falar para ele, vai ver Paulo falando para eles, olha, vocês até que estavam correndo bem, essa corrida do evangelho, mas por algum momento, eu não sei o que vocês estão pensando, vocês estão abandonando a verdade. Paulo vai dar sempre essa chamadinha de atenção para eles e isso hoje recai sobre nós. O que nós temos feito? Que temos deixado a verdade de lado? Que tipo de evangelho temos crido em detrimento de uma mentira? Porque é isso que tá. Se nós negamos o evangelho, vivemos a mentira. Porque o evangelho é a verdade. Porque Cristo é a verdade.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus vai dizer. Então, o evangelho é a verdade. Então, ele vai falar aí para eles. Vai dar essa grande chamadinha de atenção. Vai falar, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento. Porque um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Cuidado, os judaizantes estão aí colocando fermento onde não é para colocar. Tem gente colocando fermento onde não é para colocar. É muito perigoso. Perigoso porque às vezes a nossa fidelidade, a fidelidade que temos para com Deus pode ser perdida. E perdida aos pouquinhos. Uma coisinha aqui, uma coisinha lá. E quando nós vemos, já não somos mais fiéis ao verdadeiro evangelho. Quando nós vemos de tanto fermento colocado no meio do evangelho, olhamos um evangelho que já não é mais o evangelho de Cristo. Olhamos um evangelho aonde Jesus já não é mais apresentado, mas o apóstolo é apresentado como Cristo. O pastor é apresentado como Cristo. O ministro de louvor é apresentado como Cristo. O cantor é apresentado como Cristo. Mas Cristo mesmo já não é mais apresentado dentro desse evangelho. Então, cuidado com o fermento, que pode levedar toda uma massa. E às vezes é de pouco em pouco, nada de supetão não. Por isso, precisamos voltar ao evangelho genuíno e verdadeiro. Vamos lá? Versículo 13 vai nos dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha lá, é o que eu estava falando. Não existe isso. O evangelho de Cristo, até agora eu tenho falado sobre a graça, sobre a liberdade. Paulo tem pregado, Paulo tem falado que esse evangelho é livre, que o evangelho da graça não tem jugo. Mas agora chegou a hora de responder para você aí, viu? De responder para mim, de Paulo responder aos Gálatas. Não é porque o evangelho de Jesus é um evangelho leve, sem jugos, que vocês vão viver de qualquer jeito. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não quer dizer que é porque você tem um evangelho livre, um evangelho puro, um evangelho leve, que você vai fazer com que a sua carne sobressaia o seu espírito. Não useis, então, dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros por amor. A liberdade que Cristo nos concedeu é de serviço. De serviço. Porque toda lei se resume, porque toda lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentro desse versículo 14, me lembro agora, me trago à memória agora quando vão me perguntar para Jesus, né? Os fariseus querem colocar Jesus numa enrascada e vai falar para ele, Senhor, então tá, esse evangelho aí que você prega, que estão dentro dos mandamentos, qual que é o mandamento maior? O que a gente faz com todos os mandamentos de Moisés? Então Jesus vai falar, bom, os mandamentos de Moisés a gente pode resumir em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Isso é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho que Paulo prega e esse é o evangelho que eu vos prego essa noite. É um evangelho que não dá ocasião à carne, mas é um evangelho que coloca Jesus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Versículo 15. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos? Então, ele está falando, porque se vocês não amar uns aos outros, vocês se destruirão mutualmente. Um destruirá o outro e acabará em nada. E o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, não é para dar lugar à carne. Não é para que vocês caiam no pecado. Não é para que vocês subjuguem o outro. Mas é para que vocês façam que um cresça do lado do outro. Que um dependa do outro. E isso traga crescimento. O evangelho da graça é um evangelho de serviço, de mordomia. Porém, hoje nós vamos ficar até aqui. Amém? Até aqui. Por quê? Porque quando nós vamos trabalhar aqui do versículo 16 em diante de Gálatas, nós vamos trabalhar aqui essa
praxe, essa praticidade, essa prática da graça. E nós vamos trabalhar as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso vai levar talvez um tempinho maior e nós não temos tempo para isso. Então, para a próxima live, segunda-feira que vem, nós vamos voltar no capítulo 5 e vamos adentrar já as obras da carne e o fruto do Espírito, a prática da graça. Graça não é sinônimo de libertinagem. Libertinagem não é sinônimo de liberdade. Liberdade e libertinagem tem diferença. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Sobre, então, como a nossa carne deve se portar, o nosso espírito deve se portar, como alimentar o nosso espírito e mortificar a nossa carne através da graça. Se o evangelho é livre, é leve, então ele é libertino? De maneira alguma. O evangelho, ele nos traz liberdade. E a nossa liberdade está condicionada a amar ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. O Senhor Deus de todo o nosso coração. E o próximo como a nós mesmos. Amém? Então hoje nós terminamos por aqui, nos perguntando, então será que eu estou servindo a Cristo de maneira correta, a agradar a Ele? A viver esse evangelho genuíno, a viver verdadeiramente como filho? Será que eu fui liberto mesmo de todos os julgos impostos para mim que não veio de Cristo? Irmãos, leia e pergunta, reflita, traga isso como reflexão para a sua vida, para que a gente possa saber se verdadeiramente somos cristãos, se verdadeiramente vivemos um evangelho verdadeiro, genuíno e livre e leve. Porém, como eu vos digo, aqui como ele vai falar, a liberdade que o evangelho da graça nos dá, ela tem uma limitação, que é o amor. A nossa liberdade termina quando entra o direito do outro. Isso daqui é graça. Amém? Vamos orar? Eu agradeço porque você possa estar aqui, porque você vai ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa chegar ao seu coração com toda a graça, com todo o amor que o Evangelho de Jesus Cristo tem para nós. Que Ele abençoe a sua casa, ilumine a sua vida. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ou fique com os seus olhos abertos, da maneira que você quer. O Evangelho é livre, se amarra, sem rituais. Mas vamos fazer uma breve oração. Pai, obrigada por este momento, porque estamos terminando, Pai, praticamente a nossa jornada. Entramos no capítulo 4, agora metade do capítulo 5, e que possamos aprender mais e mais da sua palavra. Sê conosco a todo instante, meu Deus. Dai-nos, ó Senhor, da tua graça e da sua liberdade. Dai-nos o privilégio, Senhor, o entendimento, Senhor, para que possamos chamar o Senhor de Abba, de Pai, de Paizinho, e vivemos como filhos, Pai. Senhor, que aquele que me ouve, que aquela que me ouve, possa compreender, Senhor, e chegar, Jesus Cristo, até a Ti, ó Pai, como filho, através do Senhor Jesus. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine a tua casa, ilumine os teus passos. Nós nos vemos segunda-feira, para que nós possamos, então, terminar a nossa jornada aos Gálatas. E que Deus possa continuar nos ensinando, trabalhando em nós, a sua graça e a sua liberdade. O verdadeiro evangelho genuíno. Eu te aguardo até semana que vem, em nome de Jesus. Fique na paz.